Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã a mais essa live da Comunidade Orante. Que nessa manhã o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Estamos vivendo o dia 15 de fevereiro de 2024. Que bênção! Um dia após as cinzas, a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Irmã Vanilda Ramos, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe a sua vida. Luciana Carvalho, o Senhor te abençoe. Deus abençoe toda a sua família. E a todos e todas que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho, sejam bem-vindos no nome do Senhor. Amém? O texto de hoje, o Evangelho maravilhoso, o Evangelho grandioso para nossas vidas. Amém? Evangelista Lúcia Carvalho, Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Amém? Evangelho Lucas 9, o versículo 22 ao versículo 25. Hoje eu comecei exatamente, fielmente ao horário, porque eu estou com um horário mais restrito, mas nós não poderíamos deixar de estarmos aqui juntos, unidos e reunidos nesse manhã com o Evangelho. Lucas 9, 22 vai dizer: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por essa causa, se salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si próprio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Que maravilha, irmãos e irmãs. Nós iniciamos ontem, na quarta-feira de cinzas, mais uma quaresma 2024. Quaresma é tempo de ressignificar. Quaresma é tempo de restart, início, onde nós nos preparamos ou nos prepararemos para vivermos a Páscoa do Senhor. E é interessante que nós começamos meditando no texto de ontem, falando sobre oração, sobre jejum, sobre esmola. E nós falamos na nossa frase diária que a oração, o jejum e a esmola é um grito em silêncio que agrada ao coração de Deus. Amados irmãos e irmãs, vivermos o Evangelho nos implicaria a passarmos por certas situações que muitas vezes não vai ser confortante. O Evangelho não é apenas água, sombra e rede. Por muitas vezes o Evangelho ele é renúncia. Por muitas vezes o Evangelho nos traz algum tipo de sofrimento. Mas não o Evangelho em si, mas o nosso amor por Jesus nos leva a passar por certas situações e passarmos calados, porque Ele mais sofreu e não desistiu de mim e não desistiu de você. Nós aprendemos com o Senhor Jesus que a vida de cruz não é uma vida de facilidades. Que uma vida de cruz não é uma vida ideal, O que é uma vida ideal? E vida ideal é aquela que está apenas na ideia.
que não existe, né? Mas uma vida ideal. Mas a vida de cruz é uma vida que há momentos que nós iremos nos cruzar com certas situações complicadas. A vida de cruz é uma vida onde nós iremos esbarrar em enfermidades, iremos esbarrar às vezes no desemprego, iremos nos esbarrar às vezes, querido, numa situação difícil, mas ainda assim nós permaneceremos fiéis, porque fiel é o Senhor que nos prometeu. O texto começa de Jesus tendo um diálogo com os discípulos, né? Dizendo que era necessário que ele sofresse. Que era necessário, né, ele ser rejeitado. Fazia parte do processo. Não tinha como Jesus ficar dentro do processo apenas com a parte boa. Não tinha como Jesus apenas vir ao mundo para ser recebido com alegria na casa de Lázaro, para ter um tempo de descanso junto com os discípulos, para ter as experiências, né, de curar. Isso era a parte boa, mas a parte difícil também fazia parte do processo. E Jesus, ele é muito claro quando ele vai dizer que o processo da nossa existência, ele tem os seus momentos bons, os momentos que nós iremos viver coisas extraordinárias, coisas alegres, coisas felizes, mas que nós também iremos viver situações não muito agradáveis. Ah, amados irmãos, Jesus ele foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. E Jesus fala, depois ele foi morto. Jesus dá toda a planta, como é que tudo iria acontecer. Primeiro ele seria rejeitado pelas 3 classes religiosas mais importantes da época. E no final ele ainda iria morrer. Mas nós não estamos falando de um evangelho de desgraça, irmãos. Nós não estamos falando de um evangelho onde a gente perde. Nós estamos falando de um evangelho onde a gente ganha. Porque a matemática do céu é muito contrária. A matemática do céu, quando parece que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. E aí ele fala, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Tem dor? Tem dor. Tem sofrimento? Tem sofrimento, mas no final tem vitória. Esse é o evangelho que nós cremos. Esse é o evangelho que nós vivemos. Não o evangelho onde você não vai ter dor, não o evangelho onde você não vai ter lutas, não o evangelho onde você não vai vencer. O evangelho onde você vai passar por tudo isso, mas ainda assim, no final, você vai vencer. Por isso, se você está enfrentando uma enfermidade, Deus tem um propósito. No final tem vitória. Está enfrentando uma luta, Deus tem propósito. No final tem vitória. O que o Senhor Jesus nessa manhã nos ensina é que todo processo ele é dolorido. Todo processo é incomodativo. Você acha que Jesus não estava incomodado em saber que ele iria ser rejeitado e morto? Estava, ele era ser humano. Porém, ele estava confortado que no terceiro dia ele ressuscitaria. Não se apegue na dor, não se apegue ao processo, se apegue à promessa que está depois do processo. Vou repetir a frase do dia hoje: não se apegue à dor do processo, se apegue
a promessa que está após ao processo. Pegou para a tua vida essa frase? Não se apegue à dor do processo. Se apegue à promessa que está após o processo. É ela que nos motiva. É ela que nos faz entender o tempo que nós estamos passando. O texto ainda vai falar, amados irmãos e irmãs, que Jesus, após comunicar sobre a sua morte, também sobre a sua ressurreição, Jesus deixa o convite muito claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida tem que perder, e quem perder a sua vida por amor a Jesus, a salvará. É um processo de cruz todos os dias. É um processo de lutas todos os dias. Mas também é um processo de vitória. Andar com Jesus é andar carregando a cruz. Não tem, amados, esse evangelho fácil aí, sabe, esse evangelho aí tranquilo, esse evangelho aí que você pode ir até pro trio elétrico, pro bloco de carnaval, que Jesus é luz e amor só, não existe. É ilusório. O evangelho que nós estamos aqui falando da palavra nos leva a tomar a nossa cruz todos os dias. E todos os dias pedir, Senhor, a sua graça. Para quê? Para que quando a gente acha que está perdendo, estamos ganhando a nossa salvação. Quando acharmos que estamos saindo no prejuízo e que o outro está saindo na vantagem, ele entender que não é sobre isso. É sobre uma vida em abundância que o Senhor nos concede. Amados irmãos e irmãs, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo se ela perder a sua própria salvação? Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor força para que verdadeiramente sigamos carregando a nossa cruz, não nos iludindo com o evangelho falso, mas vivendo o verdadeiro evangelho, o evangelho de salvação. Que nessa manhã o Senhor nos ajude, que nessa manhã a graça do Senhor nos alcance e possamos verdadeiramente falar sobre isso. Verdadeiramente possamos nos agarrar não à dor do processo, mas à promessa que está após o processo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nesse segundo dia da quaresma, vamos pedir ao Senhor a graça de vivermos uma santa e humilde quaresma, nos preparando para viver a Páscoa do Senhor. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia e a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Que essa palavra, Senhor, se concretize nas nossas vidas. Que tudo, Senhor, que nós colocarmos diante do Senhor, o Senhor possa nos conceder a graça de alcançarmos. Nos ajuda, Senhor, a carregarmos a nossa cruz sem reclamar, a renunciarmos o nosso eu, para que a vida de Jesus viva em nós. Pedimos assim a tua bênção, pedimos assim a tua graça, para que verdadeiramente possamos ter uma vida que te agrade. Pedimos, Senhor Deus amado, não nos deixa olharmos para as dores dos processos,
mas que o resultado final seja a nossa inspiração. Pedimos a tua bênção sobre toda a comunidade orante do Manhã com o Evangelho. Por todos os nomes que estão aqui no altar da capela, por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Pedimos assim a tua bênção, a tua graça, no nome de Jesus. E oramos a oração universal. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que a sua vida seja para servir ao Senhor. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã agora, ao vivo, ou daqui a pouco pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz, amém e amém. Senhor te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos que chegaram depois. Cleide Luiza, Bianca Lourenço. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs nessa manhã. Sua vida seja para servir ao Senhor. Amém? Que nós possamos ter um dia abençoado na presença de Deus. Tchau, tchau. O Senhor nos ajudando. Amanhã nós estamos aqui para mais um dia com Manhã com o Evangelho e aliança com a água. Deus abençoe a todos no nome do Senhor.